Olá, tudo bem? Como vão? Estamos aqui para falar de prisão temporária, isso mesmo, uma das espécies de prisão cautelar, uma das espécies de prisão provisória que nós temos no Brasil, prevista atualmente na Lei 7.960 de 89. Anote, Lei 7.960 de 89. Veja só, ela acabou não vindo delineada, no Código de Processo Penal, quando do Código de Processo Penal, e acabou sendo criada por lei. Enfim, há um questionamento. No projeto do novo Código de Processo Penal, a prisão temporária consta do corpo do novo Código de Processo Penal. Nada mais do que natural, Se ela é uma espécie de prisão provisória, ela deve vir realmente prevista no corpo do nosso Código de Processo, até mesmo para facilitar o aplicador da lei, o operador, do direito. Feito isto, eu chamo sua atenção para a prisão temporária, que ela acaba sendo uma medida cautelar preparatória para a ação penal, Ela acaba sendo uma medida cautelar até preparatória da ação penal. Mas o cunho dela, a maior importância dela, é atuar na fase de investigação, Ela tem a maior intenção, o legislador, quando criou a prisão temporária, é mais ajudar a fase de investigação. Mas veja, alguns questionamentos devem ser feitos aqui. Primeiro, a prisão temporária ela foi criada no Brasil para substituir uma odiosa espécie de prisão que existia no Brasil. É isso mesmo. Nós tínhamos no Brasil, infelizmente, a chamada prisão para averiguação. É isso. Era uma prisão sem fundamento nenhum e você poderia ser preso só para ser averiguado. E eu prendia sem mandado de prisão o indivíduo. Eu encontrava na rua o indivíduo e prendia para averiguá-lo, levava até a autoridade policial, levava até a delegacia de polícia para averiguá-lo. Perceba que isso perdurou até a entrada em vigor da Constituição Federal. E logo em seguida, a entrada em vigor da Constituição Federal, nós tivemos a edição da prisão temporária que veio a substituir aquela odiosa chamada prisão para averiguação. Mas veja as circunstâncias aqui. A constitucionalidade da prisão temporária é de origem muito duvidosa, A prisão temporária ela foi criada por conta de medida provisória, a medida provisória 111 de 89, que depois vem a se transformar em lei. A Constituição Federal, no artigo 62, acaba informando que em sede de medida de direito penal, em processo penal, nós não podemos legislar por medida provisória. Foi o que aconteceu na prisão temporária, ok? De modo que os doutrinadores que enfrentam o tema da constitucionalidade da prisão temporária entendem que ela é inconstitucional, porque foi criada por medida provisória e que foi convertida em lei, ok? Anotou aí? Muito bem. Existe uma ação direta de inconstitucionalidade a respeito disso, que ainda não foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal. A liminar foi indeferida e o mérito dessa ação direta de inconstitucionalidade da lei de prisão temporária ainda não foi apreciado. Mas o fato é que, se entrar em vigor o novo Código de Processo Penal, a lei de prisão temporária será revogada e será tratado no corpo do novo Código de Processo Penal com várias mudanças. Mas vamos aqui à análise dessa prisão temporária com base no artigo 1º. O artigo 1º da Lei 7.960 de 89 diz assim: caberá a prisão temporária quando imprescindível para as investigações do inquérito policial. Caberá a prisão temporária quando imprescindível para as investigações do inquérito policial. Veja, nesse aspecto, nós temos que lembrar que aí reside a hipótese de periculum libertatis. Eu só decreto a prisão temporária quando não há outra forma de investigar. Fica evidente que o artigo 1º, quando fala que a prisão temporária é cabível
quando imprescindível para as investigações do inquérito policial, o faz no seu inciso 1, e esse inciso 1, não há nenhuma dúvida que mostra uma hipótese evidente de periculum libertatis, ok? Mostrando que ela é completamente excepcional. Com isto, né, veja, né, mostra que, número 1, ela sempre é medida cautelar preparatória à ação penal e só teria vez em sede de inquérito. Com essa disposição do inciso 1, mostra que, de fato, ela é uma medida cautelar preparatória e só teria cabimento em sede de investigação, em sede de inquérito policial. Isso é importante, né, que você faça essa anotação, ok? Agora, nós temos que ficar atentos para outras hipóteses do artigo 1º, por exemplo, do inciso 2, que diz: quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. Olhe, repito, quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade, caberia a prisão temporária para a identificação desse indivíduo e depois o indivíduo seria colocado em liberdade, seria colocado à solta. Tudo bem até aí? Isso é importante você anotar. Alguns autores dizem que essa hipótese do inciso 2, que nós acabamos de ler, está quase inaplicável, por conta da entrada em vigor da Lei 12.403 de 2011, que criou a prisão preventiva para identificação civil, com os mesmos fundamentos. A diferença é que a prisão preventiva não tem prazo pré-determinado por lei, ok? Veja só, tá? Isso é importante, então. Fechado? Mas, ainda assim, a prisão temporária para identificação do indivíduo só deveria acontecer em época de investigação, não esqueça disso, ok? Vamos adiante. Veja, nós temos um problema, e eu chamo a sua atenção para isso. A prisão temporária, ela está associada ao inquérito, como nós falamos até então. Mas nós sabemos que o STJ admite a investigação direta pelo Ministério Público, tá? E o STF está em vias de admitir a investigação pelo MP de uma forma plena, né? De forma plena. Nós tivemos até uma discussão enorme e os precedentes do Supremo são: admito a investigação apenas por parte do Ministério Público. Os precedentes do Supremo são esses, né? O STJ acompanha isso, que o Ministério Público pode investigar. Nós tivemos a PEC 37, que admite que o Ministério Público pode investigar. E aí ficaria como? É possível a prisão temporária em fase de investigação do Ministério Público, já que a lei fala em sede de inquérito e no Ministério Público, o Ministério Público não instaura inquérito. Ele pode instaurar um PIC, né, um procedimento investigativo criminal, mas não um inquérito. O inquérito é um procedimento que é instaurado apenas e tão somente pela polícia judiciária. E aí, nesse caso, fica a questão: caberia prisão temporária em sede de investigação do Ministério Público, não havendo, é claro, inquérito instaurado? Há autores que dizem que só havendo inquérito pode-se decretar prisão, porque o critério é objetivo, né? Nós já tivemos em provas discursivas de concurso público isso. Ou seja, prisão temporária e sua incidência na investigação do Ministério Público. É possível ou não é possível? Segundo alguns autores, ela é possível porque ela deve englobar o termo investigação. Veja, o inciso 1 do artigo 1º da lei diz: caberá a prisão temporária quando imprescindível para as investigações do inquérito policial. Se cabe para investigações do inquérito, segundo alguns doutrinadores, caberia para as investigações em geral, inclusive aquelas investigações que são cuidadas pelo Ministério Público e, obviamente, não há inquérito instaurado, ok? Muito bem. E também caberia,
para o Ministério Público para a questão de identificar o indivíduo no seu inciso 2. Quando o indiciado não tiver identificação regular, residência ou trabalho fixo, caberia também a prisão temporária, inclusive em sede de investigação do Ministério Público, não só para a polícia, ok? Essas duas hipóteses, dos incisos 1 e 2, são hipóteses que nós chamamos na doutrina de periculum libertatis, ok? Perigo de manter o indivíduo em liberdade. As hipóteses do inciso 1 e inciso 2 do artigo 1º, ok? Tudo bem? Perigo de manter o indivíduo em liberdade. Mas para se decretar uma medida cautelar, que é a prisão temporária, não basta só o periculum libertatis, é necessário que haja o fumus boniuris, no caso das prisões chamado fumus comissi delicti. No caso da prisão temporária, eu entendo que nós encontraremos o fumus comissi delicti no artigo 1º, inciso 3. Ele traz o fumus boniuris, o fumus comissi delicti, ou seja, ele traz um rol de crimes que vão desafiar a prisão temporária, ou seja, só para aqueles crimes inseridos no artigo 1º, inciso 3 da Lei de Prisão Temporária, é que é possível a decretação desta prisão. Se o crime não estiver inserido no rol do inciso 3º do artigo 1º da Lei 7.960, de 89, nós não teríamos a possibilidade de cabimento de prisão temporária. Ok? Esta é minha posição. Ok? É um juízo de razoabilidade, um juízo de proporcionalidade, o rol do inciso 3 é um rol taxativo, é um rol exaustivo que a doutrina chama também ou classifica como rol de números clausus, inciso 3 do artigo 1º, rol exaustivo, números clausus. É claro que você, quando estuda o inciso 3, você perceberá que alguns artigos ali, alguns crimes estão revogados, como é o caso do atentado violento ao pudor, como é o caso do rapto violento. Esses crimes já foram revogados, ok? Porque a lei é de 89 e até então ela não sofreu grande modificação. O fato é que, para se decretar uma prisão temporária, eu preciso sempre de uma hipótese de fumus comissi delicti. Eu preciso de um crime que esteja no inciso 3. E, pelo menos, uma das hipóteses de periculum libertatis. Então, o inciso 3 é obrigatório e ele deve estar aliado ao inciso 1 ou 2. Em regra, na prática, é sempre inciso 1 e 3. O que eu quero dizer que, na minha posição, é que não cabe prisão temporária para todo e qualquer crime no Brasil. Para que eu tenha prisão temporária, ok? Eu devo ter uma hipótese de fumus comissi delicti, algum crime elencado no inciso 3 do artigo 1º e a hipótese do inciso 1 ou do inciso 2 do artigo 1º. Aí eu alio o fumus comissi delicti com periculum libertatis. Caso contrário, nós não poderemos falar em decretação de prisão temporária, com todo respeito a autores que dizem que qualquer crime caberia prisão temporária no Brasil. Nós não podemos fazer análise de maneira extensiva para a matéria que trata de medida excepcional, que é o caso de prisão provisória. Diante disso, então, nós finalizamos esse bloco. Um grande abraço e até o próximo.